Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Deus, na sua soberania, permitiu o Arad atacar Israel de surpresa. Afinal, quem foi esse Arad? Eu não sei. E também não tenho visto muita coisa sobre isto. O que nós sabemos é que era um povo cananeu que morava ali do outro lado do Jordão, no deserto, e no caminho de Israel. Como não há muitos registros antes e depois, nós imaginamos que era um grupo relativamente pequeno, mas que não titubeou em atacar Israel de surpresa pelas costas. E foi o que eles fizeram com a permissão de Deus. Israel estava naquele caminho dando volta em torno de Edom, de Moabe, porque Deus não queria que Israel confrontasse Moabe, nem Edom, nem Amon, por serem povos irmãos, povos relacionados com Israel. Moabe e Amon eram filhos descendentes de Ló, o sobrinho de Abraão, e o Edom era descendente direto de Abraão, o irmão de Jacó, e assim Deus não quis que Israel confrontasse aqueles povos. Como eles tiveram atitude hostil, Deus orientou Israel a dar uma volta longa pelo deserto, entrando ali por dentro da Arábia Saudita, e ali naquele deserto, Deus queria ainda mostrar maravilhas, tirar água da pedra, fazer o maná continuar a cair, e enquanto com a nuvem Deus protegia Israel do calor do sol, e Deus queria continuar a mostrar o poder dele no deserto. Interessante, chover no molhado é mais fácil, ou seja, você encontrar uma obra pronta e ver defeitos é uma coisa, antes é diferente. E o que eu quero dizer com isto, os milagres de Deus se realçam quanto maior a carência. Interessante, os pregadores de prosperidade nunca vão para os lugares pobres. No interior do Ceará, do Nordeste e lá no interior da África, não tem pregadores de prosperidade, onde a pobreza é grande. Eles se concentram nas grandes cidades, mesmo na África. Eles se concentram nas grandes cidades, os pregadores de prosperidade. Eles vão pregar prosperidade onde já há prosperidade. Eles não pregam prosperidade para pobres que não têm recursos. E os milagres de Deus não são valorizados por pessoas que estão bem. Mas quando a pessoa está mal, arrasada, ela vai valorizar mais o milagre que é feito. Jesus falou dessa proporção quando ele exemplificou: uma pessoa deve 50 denários, outra deve 500. Quando ambos são perdoados, quem vai ser mais grato? O que foi mais perdoado. Pois é, os milagres se realçam quanto pior é a situação. Deus quer que você vá aonde há mais carências, pessoas mais perversas, elas precisam mais do Evangelho. A pregação do Evangelho precisa ser feita nos prostíbulos, nos bailes funk, lá nos presídios, no ambiente do tráfico. O Evangelho precisa ser levado a essas pessoas que são perversas. Não adianta você pregar o Evangelho só para os bonzinhos. Então vamos entender isso. Deus fez o povo rodear aquela terra e passar por uma região muito mais árida. Isso é descrito no capítulo
21 de Números, após a morte do Arão. O Arão cumpriu sua missão, morreu, a responsabilidade passou para o filho Eleazar, o povo chorou por 30 dias, depois continuou a sua jornada. E no capítulo 21 nós lemos assim: ouvindo o cananeu, rei de Arade, não é nem mencionado o nome, talvez nem Israel tivesse sabido o nome daquele rei. Ele habitava no Neguebe, aquela região ali mais ao sul de Judá, uma região muito seca. Ele ouviu que Israel vinha pelo caminho de Atarim e pelejou contra Israel, levou alguns deles cativos. Ele atacou de surpresa. Ele sabia que o sucesso dele estaria na medida da surpresa. E foi assim que ele não ameaçou, ele não confrontou Israel, ele covardemente pelas costas foi lá e pelejou contra Israel. Interessante que ele levou alguns cativos. Ele não queria propriamente matar muitos israelitas, ele queria tomar alguns como escravos. Naquela época, povos limitados com pequena população tinham desejo de fazer crescer a população. Quando eles atacavam um outro povo, eles tomavam como cativas as mulheres para gerar filhos para eles e aumentar a população deles. E eles tomavam como cativos homens para serem escravos e força de trabalho para eles. Isso era a regra geral naquela época, a escravidão. Mas quando aquilo aconteceu, Israel foi buscar o Senhor. Interessante, o Arão tinha morrido, estava o povo de Israel assim um pouco confuso ainda com relação à orientação espiritual. O Eleazar não tinha ainda assumido muito firmemente o sacerdócio. O povo de Israel ainda estava um pouco atônito quando aquilo aconteceu. E então foram buscar o Senhor. E aí, Deus, por que isso aconteceu? O que o Senhor quer? Interessante, nos parece pelo texto que o Senhor não respondeu logo a Israel. Isso é muito comum. Você está com uma doença e vai orar a Deus, Deus não responde logo. É para você ir se consertando com Ele, continuar a buscar o Senhor. Você está com um problema, uma dívida, ora e Deus não responde logo. E assim por diante. Isso é muito comum no nosso relacionamento com Deus. Ele nos prova na perseverança. Deus não nos atende logo. Isso é o normal com crentes. Deus não atende logo. Raramente Deus atende logo. Com o incrédulo, para evangelizá-lo, na maior parte das vezes o milagre é instantâneo, mas com o crente não. Você já observou isso? Então Deus não respondeu logo. O povo de Israel chorou e se derramou diante de Deus e fez votos a Deus. E fizeram um voto geral que representou a unanimidade do povo. Senhor, se o Senhor nos entregar este inimigo, nós vamos destruir totalmente as cidades deles. É diferente do que eles haviam feito. Os cananeus de Arade, aquela terra chamada Arade, eles só queriam tomar cativos. Israel não, fez um voto para destruir. E era o que Deus queria, porque essa já tinha sido a ordem do Senhor para o seu povo de Israel quando entrasse na terra de Canaã. Não poupem ninguém, matem todos dentro da terra de Canaã. Com os de fora vocês podem ter outro trato, mas os que estão dentro da terra prometida, tirem todos, não permitam que fique nenhum. Essa era a ordem de Deus. E assim esse voto veio a calhar, foi bom, era o que Deus queria, que Israel fizesse um voto de radicalismo.
eu creio que todos os cristãos deveriam fazer um voto de consagração radical a Deus. Senhor, eu não quero nada do mundo, nada. Senhor, eu não quero fazer nada para o mundo, eu quero ser totalmente teu. Mas normalmente os cristãos não fazem esse voto se não for debaixo de pressão. Quando você vê seu filho à morte, Senhor, cura meu filho, se o Senhor fizer o milagre de curar meu filho, eu vou orar ao Senhor, vou consagrar minha vida, eu vou evangelizar direto, Senhor. Aí você faz um voto e Deus cura o seu filho. Infelizmente, muitos nem cumprem esse voto. Mas enfim, é um voto de radicalismo que você já deveria ter feito no início da sua caminhada cristã, é levado pela força das circunstâncias, pela dor e às vezes o desespero em alguns momentos a fazer este voto que Deus quer. Deus quer o voto de radicalismo, de entrega total, de consagração total ao Senhor de todos os seus filhos. Deus não quer crentes mornos, mais ou menos, crente igrejeiro, crente domingueiro. Deus quer pessoas radicais, consagradas totalmente a Ele. Infelizmente, Ele vai ter que permitir que esses cananeus de Arade ataquem você, a sua família, as igrejas, para forçar o povo de Deus a fazer aquilo que deveriam ter feito desde o início. Um voto de entrega total, uma consagração total ao Senhor. Eu fui evangelizado no meio tradicional. Eu tomei 2 decisões conscientemente. Uma com 16 anos de idade, de aceitar Jesus como meu único suficiente Salvador. 1 ano depois, eu fiz um outro voto, uma outra entrega de, aí assim, consagrar minha vida toda ao Senhor. Isso é muito comum no meio evangélico. Mas não deveriam ser 2 decisões, deveria ser uma só. A entrega deveria ser completa e radical. Você quer Jesus como Salvador, entregue sua vida toda a Ele como Senhor. Isso deveria ser assim. Deus permitiu que aqueles cananeus de Arade atacassem Israel pelas costas, pela retaguarda, para que Israel fosse levado a fazer aquele voto. O versículo 3 diz que Deus ouviu a voz de Israel e lhe entregou os cananeus. Os israelitas os destruíram totalmente, a eles e as suas cidades. E aquele lugar se chamou Ormá. Bom, e o povo continuou a sua caminhada pelo deserto para depois entrar na terra de Canaã. Nessa altura, eles estavam no sul de Canaã, mas pelo leste, não estavam ainda dentro da terra prometida. Não era para eles se envolverem com aquele povo cananeu. O povo cananeu é que atacou Israel pela retaguarda, covardemente, de surpresa. E Deus permitiu para ensinar uma lição muito importante. Minha irmã, meu irmão, você está aprendendo essa lição? Não adianta ser crente morno. Não adianta seguir a Jesus pela metade. Não adianta ter Jesus só como Salvador. Ou você é totalmente do Senhor e vive para Ele uma vida radicalmente dele, tomando a cruz a cada dia, ou não vai adiantar, você não vai ter a salvação. Deus quer que você aprenda isso. Pode até ser que você vai ter que aprender isso na dor, quando for assaltado, diante de uma arma de fogo, quando você estiver no leito de hospital, já para morrer, quando você vir seu filho atropelado, em desespero, pode ser que você tome essa decisão. Mas que não seja necessário passar por uma situação assim e que você entenda que não adianta ser crente mais ou menos. Ou você é totalmente e radicalmente do Senhor, ou você vai entender, infelizmente, que não dá para ser do Senhor de qualquer jeito.